Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Olá, povo! Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Balacobaco, aqui do Instituto Borborema. Essa palestra terá como que dois objetivos. O primeiro, naturalmente, é discorrer sobre o assunto em questão, que é a sinceridade, e o outro é oferecer, não digo um modelo propriamente, mas, digamos, uma certa inspiração para um procedimento que eu creio ser bastante salutar, né? E que oferece boas oportunidades, que é o de, ao examinar uma certa realidade humana, recorrer a certos exemplos que nos foram legados pela cultura e especialmente pelas artes e, dentro das artes, especialmente pela literatura. Então, os exemplos que eu vou trazer aqui serão exclusivamente tirados da literatura, embora possam também ser tirados de outras artes, certo? Neste caso é só porque, de fato, a literatura é a arte a qual eu mais me dediquei, então, portanto, é natural que exemplos mais numerosos me venham dela. E também que, mesmo, embora seja possível pegarmos casos também de outras artes, a literatura tem uma certa proeminência por vários motivos. Primeiro é porque o seu, digamos, o seu meio, né, o seu instrumento é eminentemente a linguagem verbal, o que traz algumas vantagens. A primeira delas é a quantidade de dados que podem ser transmitidos, né? Se nós temos uma pintura, por exemplo, a quantidade de elementos humanos que podem figurar ali é uma quantidade relativamente limitada. E outra coisa é que a linguagem humana mesma, especialmente nos seus registros mais elevados, possui também como que uma profundidade expressiva maior. Existe aquela expressão que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? O que, de fato, é verdade em alguns casos, mas se a gente examinar bem, isso meio que decorre de um certo discurso implícito. Então, mesmo em que, quando a gente consegue exprimir alguma coisa não fazendo uso diretamente da linguagem verbal, é como se o seu uso estivesse ali implícito, né? Ou fosse a condição necessária para aquilo. Então, o que eu vou fazer é justamente tirar esses exemplos da literatura, mas, como eu falei, poderia ser também de outras artes, inclusive do cinema, certo? Então, esse segundo objetivo não vai ser tão aparente, não vai ser tão explícito, porque justamente em vez de descrevê-lo, em vez de como que dar instruções para isso, que eu vou dar, na verdade, é um exemplo, né? Não dos melhores, pelas minhas próprias limitações, mas talvez isso dê alguma inspiração, dê algum gás, né, para as pessoas tentarem algo de parecido, não necessariamente numa palestra, mas até na sua própria vida de estudos, porque creio eu que uma das grandes vantagens de ter uma educação artística é justamente ter esse como que repertório de figurações, um repertório de imagens, né, digamos, da experiência humana,
que são mais acessíveis cognitivamente do que a mera experiência, digamos, bruta, né? A experiência tal como nós a temos na vida cotidiana, justamente porque quando nós estamos simplesmente vivendo, né? Tudo nos vem numa concretude e numa variedade enormes, de tal maneira que isso tem um certo efeito ofuscante sobre o intelecto, penso eu, né? Enquanto que numa obra de arte que a gente já tem um certo recorte prévio, né? As coisas se dão ali de maneira um pouco mais simples. Esse simples não necessariamente é falsificador. Pode ser falsificador, especialmente quando se trata de uma obra de arte ruim, né? Uma das coisas que pode tornar uma obra de arte ruim é justamente a sua convencionalidade, ou excessiva convencionalidade, né? Quando um certo gênero artístico desenvolve, né, algumas convenções dentro das quais o artista se move, e elas são ou muitas ou muito acachapantes. Acho que um bom exemplo disso são, e que é familiar a boa parte de nós, infelizmente, são as novelas da Globo, né? Novela da Globo a gente vê que é tudo bastante esquemático, assim. Tem o mocinho, aí tem a mocinha. Aí o mocinho é quase que inteiramente bom e a mocinha é quase que inteiramente boa. E daí tem a vilã ou o vilão, que também são quase que inteiramente maus. Aí o mocinho quer alguma coisa que naturalmente é um propósito muito elevado, e a mocinha também. E aí o vilão naturalmente quer um propósito que é muito degradante, e aí isso aí entra no caminho do mocinho, aí coisas acontecem. E aí no final o vilão se dá mal e o mocinho e a mocinha casam, né? Que há vários casamentos, geralmente. Né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, né? No tempo que a gente assistia, a gente terminava em casamento, não sei se as novelas estão um pouco mais para frentex, e aí elas não apresentam mais esse tipo de denouement, né, da trama. Mas enfim, então esse seria um exemplo de excessiva convencionalidade. Então a gente já sabe, já espera mais ou menos o que vai acontecer ali, e portanto aquelas realidades humanas que na verdade existem, elas foram parar na novela justamente porque elas existem em certa medida. Existem, de fato, pessoas más que fazem coisas más contra pessoas boas, né? E existem planos e projetos que são frustrados, e existem histórias de amor, e existem todas essas coisas, só que tudo está apresentado ali de uma maneira tão já feita, né? Tão já familiar, que dificilmente sobre alguns daqueles, sobre quaisquer, na verdade, daqueles fenômenos, a pessoa, ao consumir aquela obra, terá alguma espécie de iluminação, alguma espécie de descoberta. Enquanto que, na arte que é verdadeiramente criativa, ocorreria em princípio, especialmente se a pessoa está capacitada ou está olhando para aquilo com a devida disposição, né, alguma espécie de descoberta. Né? A gente consegue ver aquilo sob uma nova luz. Isso aí que, em princípio, acontece quando nós temos uma obra de qualidade e temos alguém que está bem disposto a receber, né, o que aquilo tem a dizer. Mas, claro, vocês vão notar, inclusive, ao longo da palestra, conforme eu for dando os exemplos, que essa disposição para essa descoberta não é a mesma que a gente tem, por exemplo, ao ler um tratado, ao ler digamos aí, um ensaio, por exemplo, sobre aquele tema, porque ali a própria linguagem já está perfeitamente encaixada para uma exposição discursiva. E existem obras de arte em que isso de fato acontece. Então nós temos, por exemplo, personagem de um filme ou personagens de romances em que discursam, que falam sobre coisas. E aí, dependendo o autor, o artista que concebeu aquilo ali pode ter lá suas intenções com isso aí. Mas eu nem acho que isso seja, mesmo em casos em que isso aconteça, e em caso em que algum personagem tenha dito alguma coisa interessante, eu nem acho que isso aí seja o principal objetivo, né? O principal que o arranjo ficcional dessas situações tem a oferecer, o que na verdade ele tem a oferecer de melhor, e que outras modalidades do discurso humano não têm, é justamente a figuração dessas realidades, né? São essas realidades como que reconstituídas a partir da experiência em uma forma que é mais facilmente apreensível, mais facilmente inteligível, né? Inclusive mais facilmente sensível. Isso aí é uma grande peculiaridade da expressão artística, certo? Muito bem, então vamos ao nosso tema propriamente dito, ao nosso tema explícito, né, que é a sinceridade. Bom, quando nós vamos examinar qualquer uma dessas realidades humanas, né, ou seja, o amor, a sinceridade, a angústia, sei lá,
algum termo que genericamente faz referência a uma certa parcela da experiência humana, existe um certo procedimento natural. Então, em primeiro lugar, essas palavras elas não são conhecidas. A gente pode, é claro, partir, por exemplo, de um termo mais técnico ou que seja derivado de uma ciência ou de alguma arte e associá-lo, portanto, a um termo mais comum. Mas nesse caso aí, até dos exemplos que eu citei agora, não costuma haver uma dificuldade de vocabulário justamente porque são termos mais ou menos familiares, são termos que nós ouvimos, né, com uma certa frequência sendo mencionados. Então, existe um certo entendimento comum acerca dessas coisas, né, uma certa ideia mais abrangente sobre isso, e nós podemos naturalmente partir desse entendimento comum, partir dessas ideias recebidas, digamos, e depois irmos aprofundando, né, o nosso olhar sobre essas coisas, aí justamente que eu acho que esses exemplos tirados aí da arte podem ter alguma coisa a acrescentar. Bom, sinceridade é uma palavra de etimologia relativamente controversa, vocês vão encontrar em vários livros, em vários autores, aquelas duas famosas teses, né, acerca da sua origem. Uma delas seria o sem cera, né, que seria o mel, que viria sem cera, e portanto é o mel puro, né? Essa etimologia parece que era inclusive bastante aceita na própria Roma Antiga. E a outra seria dos vendedores de estátua, que para disfarçar alguma imperfeição da estátua acrescentariam, né, como que uma prótese, né, de cera para fazer parecer que a estátua não tinha sofrido alguma avaria, né? Se nós consultarmos alguns dicionários etimológicos, nós vamos ver que muitos não aceitam essas etimologias e, na verdade, fazem lá as suas hipóteses, né? Elaboram lá as suas hipóteses. Mas essa questão aí propriamente filológica não é muito do nosso interesse, porque, de qualquer maneira, de todas elas, nós conseguimos entender que existem alguns fatores comuns, né? Então, essa ideia de pureza ou então de inteireza, algo que não foi alterado, algo que não foi avariado, que não foi acidentado, sei lá, coisas assim, né? Então a ideia, a direção na qual vai essa intenção da palavra, ou seja, o seu sentido, eu acho que digamos assim, num nível de compreensão mais abrangente, eu acho que está suficientemente claro, né? A sinceridade seria o oposto da impureza, o oposto da ocultação, o oposto, né, de alguma espécie de malandragem, né, alguma espécie de treta que estaria ocorrendo naquela situação, certo? Muito bem. Quando a gente pega, então, o conceito e o aplica, né, quando a gente volta o nosso olhar para a realidade humana, eu acho que, no primeiro momento, já existe uma certa distinção que deve saltar aos olhos, né, do observador atento. A primeira delas é que, naturalmente, em todas essas realidades aí que eu citei anteriormente, existe essa compreensão que eu falei aí, que seria a compreensão vulgar, digamos, né, sem avacalhar o conceito, né, vulgar que eu estou querendo dizer só porque é a mais comum, é aquela que como que pertence ao vulgo, né? Mas existe também uma espécie de simplificação exagerada daquilo, né? Então, mais ou menos como o amor, né? Todo mundo tem uma certa noção do que é o amor, mas também todo mundo entende que, digamos, uma apaixonite adolescente, né, ou a pessoa simplesmente chegar para outra e dizer assim, você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby, né? Isso aí muitas vezes é a expressão de algo um pouco raso, né? E que algumas pessoas podem entender naturalmente como amor. Essa seria a versão simplificada, né? Da sinceridade, a gente tem uma simplificação que é a Gina sincera, né? A pessoa sincerona, que não tem papas na língua, que fala mesmo, que solta o verbo, que bota as cartas na mesa, que checa e precheca, que... Não se encaixou muito bem essa expressão, né? Peço perdão aí ao nosso público. Mas seria a pessoa que simplesmente fala o que vem à mente, né? Não disfarça, não oculta, não segura, né, a sua própria língua. Bom, como sinceridade é entendido de certa forma como uma virtude, né, esse comportamento deve ser muito claro que não é necessariamente virtuoso, né? Isso por mais de um motivo. Em primeiro lugar, porque existem situações que, de fato, a gente deve calar a nossa boca.
né? E que realmente ficar quieto é a melhor coisa a fazer. E a segunda também é que, se a sinceridade está associada também à ideia de um discurso veraz, né? Um discurso, digamos, preciso acerca de alguma realidade, nesse caso seria uma realidade acerca da própria pessoa, né? Seria como é que eu vou dizer, a expressão de algo que realmente existe naquela personalidade que fala, né? Nem sempre aquilo que simplesmente vem à cabeça é a base para essa expressão, né? Porque vocês sabem que na nossa cabeça, não sei como é que é a de vocês, mas a minha, pelo menos, tem muita coisa acontecendo o tempo todo, né? Tem coisa surgindo assim e é um verdadeiro, né, um programa do Ratinho anos 90, né? O Ratinho raiz, quando o cenário ficava completamente destruído, né? É um negócio mais ou menos assim, tem muita coisa acontecendo e nem sempre os pensamentos que nos vêm à cabeça são uma expressão autêntica e veraz daquilo em que nós realmente acreditamos ou a imagem que nós realmente temos das coisas, a concepção que nós temos realmente das coisas, né? Tem uma certa variação, seja por uma certa limitação intrínseca da nossa própria atenção, que realmente normalmente não se retém de maneira suficientemente estável sobre os objetos, né, para sempre ter deles como que a mesma visão, com a mesma profundidade, mas também por certos estados emocionais, né? A pessoa às vezes está num momento de irritação, não está num momento de exaltação, né? Como o pessoal do culto aí do outro lado da rua, né? Está exaltadíssimo, né? E aí isso naturalmente pode falsificar um pouco a nossa compreensão das coisas. Então, meramente dar vazão bucal, né, a qualquer uma dessas coisas que venham à cabeça não deveria ser confundido com uma virtude propriamente dita, né? Exatamente porque isso nem sempre dá num discurso que descreve com precisão as coisas. Eu acho que essa noção aí, embora ela falte em algumas pessoas, eu não acho que ela seja demasiado hermética, que ela seja demasiado misteriosa. Acho que quando a gente fala isso aí para as pessoas, acho que quase todo mundo tende a concordar, tende a entender que eu acho que realmente tem uma diferença aí, né? Então, fica estabelecida já essa pequena distinção nesse primeiro momento. Mesmo dentro da ideia vulgar de qualquer uma dessas coisas, nós temos já uma certa divisão, no sentido em que pode haver uma redução ou uma super simplificação da ideia, né? E algumas pessoas, às vezes sem perceber, né? Às vezes por uma ignorância mesmo, às vezes por uma certa confusão, ou até por uma certa imaturidade, aí não chegaram a alcançar essa distinção ou a experienciar o que é essa distinção, né? Podem fazer essa confusão, mas nós naturalmente queremos ir um pouco além, certo? Tudo entendido até agora? Alguém não está acompanhando? Não? Tudo certo? Beleza. Então, eu fiz menção agora há pouco a um procedimento, né, de investigação e de esclarecimento desses temas, digamos, da experiência humana, e o termo talvez dê espaço a uma certa confusão, de que eu esteja dizendo que, quando eu falo de procedimento, é que existe uma técnica pronta para essas coisas, né? Talvez exista, mas eu não sei, eu não conheço. O que eu estou propondo aqui não é exatamente um estudo científico, naturalmente, dessas coisas, né? O que eu estou propondo é, na verdade, só uma certa reflexão que pode servir para algumas pessoas de modelo, mas não dizendo que seja o único e nem necessariamente o melhor jeito de pensar sobre essas coisas. Aliás, um outro aviso, né? Gostaria apenas de lembrar, como eu geralmente lembro, que quando eu estou falando sobre essas coisas, eu estou muito longe de uma postura, digamos, normativa ou catequética, né? Ou moralista sobre esses assuntos. Meu objetivo aqui não é prescrever comportamentos das pessoas, mas simplesmente compartilhar algumas coisas que eu creio ter vindo a entender, né, através dos meus estudos e também através da vivência. Uma palavra meio chulepenta, né? Vivência. A pessoa tem muitas vivências. Eu saí com uma moça uma vez, ela disse assim, que você é mais dos livros, eu sou mais das vivências. Aí, desde esse dia, essa palavra vivência ficou com um certo cheiro, assim, de chulé, sabe? Não sei, uma coisa meio chinfrim, né? Coisa meio paraguaia, assim, nenhuma ofensa aí aos amigos paraguaios, né? Uma coisa meio mequetrefe. Tem uma outra palavra que eu estou buscando. Depois eu falo.
E então é isso. Então só deixando claros esses dois avisos, certo? Bom, esse procedimento então que eu vou sugerir aqui, uma vez estabelecido então estabelecido o conceito de maneira, né, bastante ampla, e depois a sua possível inversão diabólica, digamos, né, ou supersimplificação, eu acho que um modo interessante de proceder é por contraste. Né? Então, se a gente pensa, bom, então se a sinceridade é isso, o que pode ser oposto? O que pode ser contrário? O que pode ser exclusivo, né, em relação à sinceridade? Em muitos casos, o que nós vamos observar é que existe mais de um conceito, mais de uma realidade que não necessariamente se opõe, mas que é mutuamente exclusiva, né? Ou seja, não, onde há essa coisa não pode haver a outra. E a ausência desta coisa aqui implica né, e aí tem várias possibilidades, pode implicar nessas diversas outras situações. Então, eu acho que o que por primeiro e mais evidentemente se distingue da sinceridade é a chamada hipocrisia. A gente pensa, não, a pessoa que não é sincera, ela é o quê? Acho que uma hipótese bastante razoável, né, é que essa pessoa seja hipócrita. E o que é exatamente a hipocrisia? Né? Vamos pegar, inclusive, um exemplo literário que eu creio seja ilustrativo no primeiro momento, que é o da peça Tartufo, né, do nosso querido Molière. Inclusive, lembrando que na nossa formação clássica, né, tem uma aula minha sobre essa peça do nosso querido Molière. Né? Então, aí na peça que a gente observa que o personagem justamente do Tartufo, né, ele começa começa a peça com a informação, né, de que ele é uma pessoa respeitada por muitos pela sua aparente piedade. Ou seja, ele é uma pessoa muito temente a Deus, né, e, portanto, busca uma conduta bastante, moralmente bastante correta, né? E isso aí em relação, portanto, a várias virtudes cristãs. Mas uma cena que logo que logo torna evidente onde vai entrar a ênfase aí nessas supostas virtudes do Tartufo em relação à castidade, porque tem aquela famosa cena que a mulher está decotada, né, e aí o Tartufo fica horrorizado diante daquilo, né? Não por motivos que hoje para nós talvez seriam mais naturalmente compreensíveis, né? Mas seria então por um certo pudor, né? Então ele não afasta de mim este seio que eu não saberia ver, né? Que eu não poderia ver. E aí o pessoal fica muito impressionado com aquilo, né? Caramba, esse homem aí realmente, né? Lembrando que nessa época, na época em que teoricamente se passa a peça, né, havia uma certa frouxidão em alguns costumes, especialmente no meio aristocrático ali que o nosso querido Molière frequentava. Então era ele estar exposto a alguma coisa assim não era nem um pouco inverossímil naquele contexto, né? Só que depois, naturalmente, né, com o desenrolar da peça, nós vamos vendo que o Tartufo parece que não é tão casto, né, quanto ele gostava de se pintar, né? Até porque ele começa a fazer uns avanços ali, né, um pouco problemáticos, né, em relação a uma outra personagem. E aí ela mesma diz, né, não, mas como assim? Você está fazendo isso, não sei o quê. Aí ele começa a meter uns migué. Ele começa a dizer, não, mas isso aí o céu perdoa, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é justamente essa cena que consagra o Tartufo como um grande exemplar da hipocrisia. Exemplares, por favor, vocês entendem, não é um modelo a ser imitado, né? Ele é um símbolo, né? Um símbolo dessa realidade. Por quê? Porque o problema do Tartufo não é exatamente que ele, digamos, discursa a favor da castidade, mas ele age de maneira incasta, digamos, né? Não é só isso o problema dele. Porque isso, de fato, pode acontecer com as pessoas. A pessoa pode, né, digamos, o fulano ali, ele fala muito, né? Sei lá, ele tem um passado de alcoólatra. Né? O cara bebia, assim, como uma verdadeira maverick, né? E aí ele, não quero mais essa vida aí, abandonei. E aí ele passa a se pronunciar publicamente, veementemente, contra os males, né, do alcoolismo. Não, porque o álcool destrói famílias, as pessoas ficam agressivas, as pessoas batem umas nas outras, né, dá um negócio horroroso, porque a gente não deve viver dessa forma, isso aí é uma coisa horrível, e pá. Beleza.
Aí a gente vai lá na casa dele e tem uma solene garrafa de pitu vazia, né, ali no chão. Esse nosso querido aí, ele teve, infelizmente, né, uma recaída, né? Isso significa que o nosso anti-alcoólico aí, ele é um hipócrita? Não necessariamente, isso pode ser um sinal, mas não necessariamente. Pode ser que ele simplesmente tenha sido fraco, ele tenha tido um momento de fraqueza, que é uma coisa que a qualquer um pode suceder, né? Então essa realidade da hipocrisia, especialmente sinalizada na peça, aí, é algo um pouco mais profundo. Não é, o problema do Tartufo não é que ele teve a fraqueza de desejar aquela mulher e buscá-la, é porque no procedimento dele, na conduta dele, especialmente nas palavras dele, o que a gente vê não é que ele tinha desejos que ele mesmo condenava, que pode acontecer, mas que ele, na verdade, sequer acreditava realmente naquilo que ele dizia, né? Aquilo era como que uma encenação. Seria no caso desse nosso amigo aí que fala contra a bebida, se ele não só tivesse uma fraqueza para o álcool, mas que ele intimamente não achasse que o álcool é tão ruim assim. E, na verdade, estava dizendo aquilo somente porque, sei lá, aquele discurso naquela sociedade era aceitável, ou então porque aquilo era, de certa forma, era de alguma maneira conforme a, sei lá, uma função social que ele tivesse, ou não sei, alguma impressão que ele quisesse passar. Mas que, na verdade, ele intimamente não era avesso aquilo que ele condenava dessa forma. Não sei se ficou clara essa diferença, né? Então, é isso que está sendo figurado ali no Tartufo, né? Então, o problema dele não é que ele é fraco, que ele é verdadeiramente um hipócrita. Ele não valoriza as coisas que ele diz valorizar, né? E ele não tem realmente a aversão pelas coisas que ele condena, né? Verbalmente, da boca para fora, ele condena. Bom, como a peça é uma comédia, naturalmente ali nós temos uma representação um pouco mais leve, digamos, disso, né? Então não há nenhuma grande tragédia que acontece ali, não tem isso não dá inconsequências escabrosas, né, para ninguém. E no final, naturalmente, como é uma comédia, tudo se resolve. Mas nós podemos também pegar alguns exemplos de hipocrisia ou encenação, nesse sentido que são um pouco mais macabros, né? Como, por exemplo, a peça Otelo, de Shakespeare, né? Lá nós temos o personagem do Iago, e é justamente como Otelo é uma tragédia e não uma comédia, né? As coisas terminam ali muito mal. E aí, no caso do Iago, ele simula também, né, uma devoção, uma subserviência ao Otelo, né? Mas, na verdade, o que ele está fazendo é justamente tentar destruir a vida dele. Então, ali seria esse lado um pouco mais macabro da coisa. Como eu disse, né, isso é uma manifestação um pouco mais grosseira de uma espécie de insinceridade, até com a mera leitura dessas duas peças aí, que são curtas, né, eu acho que a gente já tem algumas imagens interessantes para isso aí. Então, como que essa coisa se opõe à sinceridade, acho que é muito claro. Simplesmente que a pessoa tem um certo sistema de valores que realmente é o dela, ela tem certas opiniões sobre as coisas, e quando ela fala publicamente, né, quando ela fala com os outros, ela discursa de uma outra maneira, ela dá a entender alguma coisa ela dá a entender que pensa coisas, que acha coisas, que tem opiniões, que tem valores que ela de fato não tem, né? Então essa aí, eu acho que é uma realidade relativamente simples e que pode dar um certo princípio de entendimento para nós. Então, a pessoa sincera é aquela que não simula ter certos valores, ter certas virtudes, ter certas atitudes diante das coisas, quando, na verdade, ela não as tem. Ela pode, inclusive, por exemplo, no caso do nosso querido alcoólatra, né, a pessoa pode, inclusive, condenar o alcoolismo a partir da sua própria realidade de alguém que é vitimado por aquilo. Então, ele não precisa necessariamente se fazer de abstêmio ou fingir que ele está muito longe daquele vício para condená-lo. Não, é possível, de fato, como que condenar uma realidade desde dentro. Dizer, olha, eu sou o exemplo de uma pessoa que é vítima disso aí e que, né, passa muito trabalho e sofre bastante com isso aí, faz os outros sofrerem também. Então, isso aí seria um modo sincero de dizer a coisa. Não é porque a pessoa tem aquela fraqueza que ela não pode falar contra ela, né? Mas ela pode fazer isso aí de maneira sincera. Agora, se ele tentar, né,
fazer colar uma imagem de abstêmio, aí realmente seria uma insinceridade, e seria inclusive uma espécie de hipocrisia. Certo? Bom, mas como eu disse, esse exemplo aí é um pouco, esse exemplo de insinceridade é um pouco grosseiro. Depois disso nós temos uma forma um pouco mais sutil, que o pessoal que acompanha o Instituto há mais tempo certamente vai estar já familiarizado com ela, que é o famoso auto-engano. Então, na nossa própria formação básica, nós temos uma leitura do conto O Enfermeiro, do nosso querido Machado de Assis, né, que trata muito bem desse tema. Né? Mas eu gostaria de trazer uma outra referência também, que eu acho que é um tratamento um pouco mais completo um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais extenso dessa realidade, que é alguns chamam de novela, outros chamam de um romance curto. Acho que romance curto é um pouco mais próprio, que se chama A Sinfonia Pastoral, de um romancista francês chamado André Gide. Gide é G-I-D-E, é uma Sinfonia Pastoral. O próprio Gide chama isso aí como ele chamava vários escritos dele, simplesmente de récit, ou seja, um relato. Então ele mesmo não está muito preocupado com dar encaixar em um gênero, né, específico as coisas que ele está escrevendo. Então, naturalmente, eu recomendo que leiam, porque é uma história muito bem escrita, uma história muito interessante. Inclusive, quem já está na formação intermediária terá naturalmente lido o romance A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira, e tem uma cena muito interessante que os dois personagens estão conversando lá, e um deles, se não me engano, trazia no bolso... Não trazia no bolso, não, ele faz uma referência a Sinfonia Pastoral. E quem leu a Sinfonia Pastoral vai entender aquela cena com um grau de profundidade maior, né? Porque o José Geraldo faz muito isso, né? Ele traz a alusão literária como um instrumento expressivo, né? Como uma coisa que tem um certo papel na construção das cenas. É muito interessante. Mas, então, naturalmente, recomendo que leiam, mas para as finalidades dessa exposição, eu dou um pequeno resumo, né? Então, o personagem principal é um pastor protestante, que não é nomeado em nenhum momento. Então, dá para chamar simplesmente de O Pastor. Né? O livro é todo escrito em primeira pessoa, são como que diários que ele está escrevendo. Né? E aí um dia ele vai estar lá, né, de boas na vida, e aí ele vai fazer eu não sei muito bem como é que o protestantismo funciona. Inclusive, aquele protestantismo francês dele, meio começo do século XX, é meio estranho, porque eles chamam os santos de santos, mas eles são protestantes. Eu não entendi muito bem o que está acontecendo lá. Mas aí ele vai dar uma espécie de ofício fúnebre lá para uma senhora que morrera, né, nas redondezas. E aí ele chega na casa dela, tá a véia morta, né, naturalmente, e ela não revive, né, porque não se trata de uma história de zumbis, até porque na época isso não estava muito na moda, né? E aí o Samuel ficou aqui decepcionado, né, ele como um grande apreciador do gênero aí mortos-vivos, né? Então não se trata disso. Ele chega lá, e aí tá a véia lá, tem uma outra pessoa que ele conhece, não sei o quê, e ele olha para o canto e ele vê uma espécie de massa amorfa. Aí ele olha para aquilo ali e vê que é uma pessoa. Que coisa, né? E aí, quem é que é essa criatura? Ele, não, isso aqui é diria meu avô, uma tiatina, né? Uma pessoa aí aleatória que a véia criava. O problema é que ela é cega e a véia era surda. Então, não tinha muita comunicação. A véia simplesmente alimentava essa criança aí e ela sobreviveu, mas ela era meio que um bicho mesmo, né? E aí ele se compadece muito dela, né, naturalmente, e resolve levá-la para casa para cuidar dela. Ela estava num estado ali de imundície absolutamente atroz, né? A véia, pelo jeito, nos últimos anos andava meio não se governando muito direito, a coitadinha também não sabia nem falar, não sabia nada, né? Aí ele leva para casa, a mulher dele fica pistola completamente, né? E, inclusive, nesse momento tem uma coisa interessante mesmo, né? Porque o próprio pastor refletindo, né? Que a mulher dele parecia que encarnava uma espécie de religiosidade burguesa, né? O que ela gostava, aquilo de que ela gostava na religião era uma espécie de apego à convencionalidade e à estabilidade das coisas, né? É uma ideia bem século XIX, inclusive. Não, o papel da religião é justamente sossegar o povo um pouco. É claro que tem esse papel, mas, né, especialmente no caso da religião cristã, é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, e aí tem umas cenas interessantes, e até parece que a história está indo numa outra direção. Né? Parece que naquele momento, de fato, o pastor aparece como alguém que está realmente representando uma virtude cristã, né? E socorrendo uma pessoa que ficou num estado de miséria total, e fazendo um ato de caridade. Né?
No final das contas, a mulher cede, né? Aí a mulher vai lá, né? Limpa a guria e tal. E aí o pastor decide responsabilizar-se pela sua educação. Né? Começa, em primeiro lugar, a ensinar lá a falar. Né? E aí, no que ela começa meio que entender um pouquinho as coisas, aí dá uma catequese ali, né? Para ela, e começa a ensinar algumas coisas sobre a vida também. Né? E aí ela vai se desenvolvendo, vai se comunicando com as pessoas, vai aprendendo a fazer algumas coisas, vai virando uma pessoa, né? Vai virando um ser um pouco mais próximo da humanidade. Mas aí a história vai se desenrolando e o Gides tem uma técnica narrativa muito interessante, né, em que ele vai colocando as coisas com uma certa sutileza. Né? Não simplesmente chega assim e diz, daí aconteceu outra coisa. Ele vai percebendo pelos fios da trama o que vai acontecer. Mas a gente começa a entender, né, que o pastor está meio afim da ceguinha. Porque, né, diz ele que é depois, num certo momento, que ele percebe que ela era bonita. Mas tudo bem, vamos confiar aí no nosso pastor, né? E beleza. Aí ele começa a achar ela bonitinha, né? E eles conversam pra caramba, então rola aquela coisa ali. E aí, beleza, né? A gente vê que isso aí tá acontecendo. Ele naturalmente está consciente, né? Isso, se não me engano, não é uma tensão que fica explícita, mas dá pra ver que tem uma coisa assim que ele entende, né? Que qualquer avanço nesse sentido seria uma coisa errada, né? Mas tudo bem. Aí a gente vai vendo que tá rolando essa tensão, para não sei o quê, e de repente, novo capítulo. Hoje, preparando o meu sermão, reli os evangelhos. E percebi que a doutrina de Jesus, na verdade, não é uma doutrina condenatória. Jesus não fica condenando e ameaçando as pessoas. Isso aí é uma coisa de São Paulo. São Paulo, não o Estado, tá? Não ofendendo aí os paulistas, mas trata-se do santo, né? São Paulo. Isso é uma coisa, ele é que vem com esse negócio assim, do moralismo, negócio. Jesus, na verdade, ele fez só amor, brother. Só amor, tá ligado? E é isso aí, né? Ele adquire um sotaque carioca no meio do conto. É impressionante. Do nada, ele começa a falar assim, beleza? É maneiro. E não, isso não acontece, tá, gente? Até porque foi escrito em francês, né? Não sei se existe um sotaque carioca em francês. Se houver, não me mandem. Tá? Eu não quero ter notícia disso. Muito bem. E aí começa com essa coisa e aí ele acaba desenvolvendo lá um certo affair, né, com a nossa querida cega. Aí, né? Esqueci o nome dela agora, acho que é Gertrude, que é Gertrudes, né? Acho que esse é o nome dela, não tenho certeza. Mas enfim. E, bom, aí eu não vou estragar o final, não vou dar spoiler, né? O final é meio... vocês vão ter que ler agora. Vão ter que ler a Sinfonia Pastoral, do nosso querido André Gide. Né? Mas essa fase aí do meio do romance que é muito interessante, né? Que é um outro exemplo desse auto-engano, né? Que aparece também no Machado de Assis, mas ali, até por causa do tamanho da obra... Lembrando que quando eu estou dizendo que é mais extenso e mais completo, eu não estou denegrindo o nosso querido Machado de Assis, né? A palavra denegrir seria problema, mas ele já era negrão, né? Então, enfim. Então, não querendo avacalhar aí o nosso querido Machado de Assis, né? Só porque realmente o Enfermeiro é um conto menor, e aí quando uma obra é menor, a gente tem menos espaço, né, para falar sobre as coisas. Bom, o que está acontecendo ali, então? Parece que é uma espécie de insinceridade também, né? Porque o que estava acontecendo de fato? O que estava acontecendo de fato é que ele tinha desejo, né, um desejo de natureza erótica, né, por uma outra pessoa. Mas acontece que dentro daquilo que ele entendia sobre o certo e errado nas ações humanas, esse desejo não podia vir a ser efetivado, não podia vir a ser realizado. E aí o correto, como ele mesmo sabia, seria ele, né, conforme pudesse, refrear isso aí e não agir de acordo com aquele desejo. Mas acontece como, pelo jeito, era um desejo, né, bastante intenso, então ele inicia esse processo de mentira para si mesmo, né, e começa a falsificar a sua própria crença. Percebem que, nesse caso, a insinceridade já adquire uma camada a mais de complexidade, né, porque agora não se trata mais, como seria no caso do hipócrita, né, de uma certa clareza que a pessoa tem. Ali no caso do personagem do Iago, do Otelo, isso fica muito claro, porque ele mesmo diz isso. Né? É uma cena muito interessante que ele diz... quando ele conta que ele vai enganar o Otelo mesmo, fingindo que gosta dele, ele diz, eu não sou o que sou, que muito claramente é uma bela piscadela do nosso querido Shakespeare, né?
para o fato de que ele é meio que uma figura diabólica. Por motivos aí que quem não entendeu, leia a Bíblia, seus pagãos, tá? Mas nesse caso, vocês percebem que existe uma camada a mais, porque nesse caso não se trata simplesmente de uma realidade que está clara para a pessoa dentro e um discurso que contradiz isso aí fora. Nesse caso, a insinceridade ocorre até dentro mesmo da pessoa, né? E não só no nível em que aquilo é mais ou menos confuso, ou mais ou menos, né, assim, a pessoa não sabe muito bem do que ela está falando. Não, e ela ativamente está provocando aquilo. Inclusive, é altamente significativo o fato de que tanto o Enfermeiro quanto a Sinfonia Pastoral sejam obras em primeira pessoa. Porque, nesse caso, veja, se é em primeira pessoa, significa que o próprio autor, que enganou-se a si mesmo, ele, em alguma medida, ele sabe que enganou-se a si mesmo. Ele lembra que se enganou a si mesmo, né? Isso também isso adiciona uma camada muito significativa, né, de complexidade quanto a esse tema. Não é como se a pessoa simplesmente operasse uma lavagem cerebral sobre si mesma e adquirisse como que uma nova personalidade e mudasse completamente, e aí não existe mais não existe mais o que era antes, existe só o que é agora, né? Não é assim. A pessoa naturalmente mantém a sua integridade e em certa medida, esse acontecimento também se insere na sua história, não? Então, e aí isso volta àquela distinção que eu tinha feito no começo, né? Porque sinceridade, como eu falei, não tem como ser simplesmente a pessoa não ter papas na língua e falar aquilo que vem na telha, né? Porque justamente aquilo que vem na telha muitas vezes pode ser o resultado de, por exemplo, um auto-engano, né? A pessoa, ela, sei lá, por exemplo, certos valores que a pessoa decide encarnar, mas que não são verdadeiramente os orientadores da sua conduta, podem, por exemplo, ser a causa de uma indignação furiosa, o que, inclusive, é uma coisa que a gente vê muito claramente em certos meios particularmente moralistas, né? A própria pessoa que padece de um certo vício indigna-se supremamente ante a presença daquele mesmo vício em outro, né? Então tá aí um exemplo, eu acho, bastante ilustrativo disso também, né? Então, muito bem. Aquilo que simplesmente vem na telha pode ser um auto-engano desse tipo, pode ser uma simples urucubaca, né, moralista, nesse sentido também. Então percebam que conforme a gente vai estudando a coisa por contraste, a gente vai vendo os exemplos em que aquilo, em vez de aparecer, não aparece, né? Nós podemos ter uma imagem um pouco mais clara de em que direções a coisa pode ir, né? E de que direções pode se chegar aquilo ali também. Porque se a gente sabe que o fenômeno do auto-engano existe, eu acho que em certa medida todo mundo já se auto-enganou um pouquinho, só um pouquinho, né? Só ali na medida, né? Só para não pegar friagem, né? De novo, não fez sentido a inserção dessa expressão, tá certo? Então, mas, bom, se a gente sabe que existe, e se a gente sabe que é de alguma forma suscetível a algo assim, a gente também sabe que talvez alguma das coisas que nos vem à telha nesse momento também sejam fruto do auto-engano, né? E é justamente por isso que o título da palestra é A Conquista da Sinceridade, porque eu não acho que nem seja uma coisa que a gente possa simplesmente decidir, não, a partir de hoje eu vou ser sincero, né? A partir de hoje eu não vou mais mentir, a pessoa vai lá e tem uma unção poderosa, né? A pessoa levita e depois desmaia, e aí quando ela acorda um novo ser humano, e acorda sincerona, né? Sinceraça, tá? Eu acredito realmente que não seja assim. Por quê? Porque todos esses hábitos insinceros, eles são difíceis de demover, são difíceis de limpar. E muitas vezes uma ação particular que nós temos, ela é a manifestação ou a instância particular de um hábito adquirido. E muitos desses hábitos justamente podem ser, digamos que, ocultos a nós mesmos, né? Não percebemos que nós agimos dessa forma. Muitas vezes aliás, eu vou entrar nesse assunto depois que eu tenho. Certo? Então nós temos aí um exemplo mais grosseiro, que é o da hipocrisia, um exemplo um pouco mais sutil, que é o do auto-engano, e que, espero eu pelo menos, que tenha ajudado a esclarecer aquilo que nós tínhamos visto no começo, né? Então, se existe esse fenômeno, se esse fenômeno pode ocorrer de maneira muito natural para algumas pessoas, isso já é como que uma prova
daquilo que nós falamos no começo, né, que não tem como a sinceridade consistir em dizer o que tem na telha, porque existem mecanismos que podem imbricar, não sei se existe esse verbo imbricar em nós uma tendência quase que permanente à insinceridade. E para a pessoa que está dizendo aquilo ali na hora, ela pode até achar que está sendo muito sincera, né, quando na verdade não está. Então essa questão ela é bastante espinhosa. Certo? Bom, e falando em coisa espinhosa, vamos para o caso mais espinhoso de todos, né, para o qual inclusive eu mesmo não tenho muita solução, eu vou só jogar o abacaxi aí na roda. Que é um terceiro tipo de insinceridade que é muito curioso, que eu nem sei, inclusive, se ele tem um nome, né? Eu chamei meio que de insinceridade aspiracional. Ou insinceridade do aspira. Sei lá, alguma coisa assim. Aspirante? Aspirante, aspiracional, alguma coisa assim. Que é basicamente quando a pessoa... Ele não é um hipócrita, então ele realmente quer aquela excelência, certo? Ele quer alguma grande coisa, alguma virtude, alguma habilidade, alguma certa excelência da alma. Ele quer aquilo. Então, ele não é um hipócrita. Ele está até claramente consciente de que ele não tem aquilo ainda. Então, ele também não é exatamente um auto-enganado. Pelo menos não chega a tanto, né? Talvez algum certo auto-engano até tenha ali, mas não é o suficiente para ser o pastor da Sinfonia Pastoral, também não é o suficiente para ser o Procópio lá do enfermeiro. Né? Mas ele, na sua conduta e no seu discurso, ele meio que tenta encarnar artificialmente aquilo. Né? Ele tenta meio que falar como se ele já tivesse aquela coisa, mas isso, em vez de ser simplesmente um migué, né? Em vez disso ser simplesmente uma tartufada da parte dele, isso é como que um autoestímulo. É como que ele emula aquela coisa porque isso faz parte meio que do seu esforço em buscar aquela coisa. Um personagem que eu acho que manifesta de maneira até bastante divertida acho que é mais ali para a segunda metade dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que tem o personagem do Kolya, né, que é o Nikolai Krasotkin, se não me engano é o nome dele. Mas daí é o Kolya, né, porque os russos têm esse negócio em que eles não falam o nome das pessoas, né? Se a pessoa se chama Nikolai, ele vai ser chamado de 17 coisas, em vez de Nikolai. No caso dele é Kolya. É tipo Ivan, é Vanya. Enfim, um abraço aí pros russos, né? Mas então é o nosso querido Kolya, né? É um personagem que aparece lá, né? Ele é um jovem, acho que ele tem em torno aí de uns 13 anos mais ou menos, e ele tem uma certa paixão intelectual, assim, ele acha muito maneiro livros e discussões, ideias, pá, né? E aí, bom, as ideias que estavam circulando na Rússia naquela época eram principalmente um certo socialismo incipiente ali, tinha um certo positivismo, né, alguns traços de niilismo, sei lá, umas coisas assim. E aí o nosso querido Kolya, né, ele encarnava essas coisas e falava, né, ele ia repetindo mais ou menos as coisas que ele ouvia e ele achava que estava mais ou menos ali. E aí um dos protagonistas, talvez o protagonista, né, em geral do romance, poder-se-ia dizer, que é o Alyosha, né, que é um justamente dos 3 irmãos Karamazov, né? Ele vai conversar com o Kolya fica metendo aquelas miguelanças dele lá, e aí o Alyosha muito simplesmente pergunta assim, né, porque ele fala, não, porque o Rousseau tá certo sobre tal coisa assim, mas tu já leu o Rousseau? Ele, não, mas eu quero ler, mas eu vou ler porque ele é muito bom. E ele vai perguntando assim sobre vários autores que estavam meio que na moda naquele momento, né? E o Kolya naturalmente está tentando impressionar o Alyosha ali. Ele viu o Alyosha como um cara mais velho e de certa forma, respeitável, né? Embora discordasse dele em muitas coisas, naturalmente, né? É natural para quem leu a história, que inclusive eu também recomendo muito, é um dos grandes livros da humanidade, aí os Irmãos Karamazov, né, do nosso querido Dostoiévski. Mas eu, particularmente, lendo, eu acho que até a própria atitude do Alyosha diante daquilo ali, não era de que o Kolya era simplesmente um farsante, era simplesmente um charlatão, porque parece que a paixão que ele tinha por aquelas coisas era real. Ele realmente se interessava muito por aquelas coisas. E talvez quando ele dizia que ia realmente ler o Rousseau, ia realmente ler os caras, eu acho que ele iria realmente no momentos subsequentes, né? Que aí o Dostoiévski morreu, né? Aí a gente não ficou sabendo o que aconteceu com o nosso querido Kolya, né? Mas parecia que era, de certa forma, sincero. O único... Ou melhor, o que o desejo era sincero, né? Mas o discurso não, por quê? Porque ele falava
como quem tinha a propriedade, como quem tinha o conhecimento, né, daqueles assuntos, que na verdade ele não tinha. É por isso que tem de fato uma certa sinceridade aí também. Mas percebam que agora é talvez de todos o elemento mais complexo, né? E eu mesmo, na verdade, fui um colha ao longo da minha vida inteira, né? Porque quando eu tinha um certo interesse também por estudar as coisas, eu não sei porquê, eu era adolescente, que eu colha, né? Mas eu afetava, assim, não, porque no Nietzsche não sei o quê, e porque em tal área do conhecimento, eram coisas que eu queria estudar, e eu, inclusive, vinha estudar depois, né? Mas na época eu não tinha estudado. E eu não sei, eu não processava isso conscientemente na época, mas talvez hoje, reconstituindo os acontecimentos, fazendo uma simulação, né, como no Linha Direta. Lembra Linha Direta, é sempre a simulação, né? Eu não conseguia dormir quando eu via ter o caso aquele do taxista, né, que matava as pessoas, né? Aí eu nunca me recuperei da insônia depois daquele episódio do Linha Direta, quando era o Marcelo Rezende, né? Morto também, né? Deus tem. Mas, enfim. Então, fazendo a reconstituição aí dos fatos, eu acredito que era uma coisa como um autoestímulo, né? Se eu falar como se eu soubesse dessas coisas, isso meio que vai me forçar, assim, puta merda, agora eu vou ter que realmente estudar essas coisas, porque eu já meio que dei o carteiraço aí, já meio que dei a impressão de que eu sei, agora eu vou ter que realmente saber, porque senão, né, vai ser terrível, né? Vai ser como no final de episódio do Scooby-Doo. Né? Eles vão descobrir agora quem era o que estava por trás, eles tiram a máscara do cara, e aí eles iam ver que eu era um impostor, né? Aí eu ia dizer, se não fossem esses moleques enxeridos, eu teria conseguido todo o jogo, né? Enfim. Certo? Bom, então, serem sinceros nessa medida, naturalmente, é uma coisa... Não tem como dizer que é uma coisa boa, né? Embora dá até para dizer que tem talvez alguma vantagem, mas não dá para dizer porque a pessoa, no final das contas, está dando a entender algo que não é verdadeiro, e isso é ruim, né? Mas, então, não é que eu esteja recomendando isso aí, eu estou dizendo que a gente pega todo esse espectro aí da insinceridade, vai dos exemplos mais grosseiros aos mais sutis, né? Quando a gente chega no mais sutil, a gente entra realmente numas situações que são bastante difíceis de avaliar. Por um lado, a gente sabe que a coisa é moralmente errada, né? Mas o nível de perversidade, de suposta perversidade que tem ali, né, de dolo, digamos, né, eu particularmente acho difícil de avaliar, assim, em geral, né? Recomendo que não façam, mas enfim, quando lerem os Irmãos Karamazov, né, que é uma coisa que tem que fazer, eu acho que é um personagem interessante para manter a sua atenção, né? Entre os 150, né, como é normal no Dostoiévski, né, ter 150, só os principais 150, tem os coadjuvantes que são mais 450, e metade deles se chamam Ivan, que é a melhor coisa, né? E o Dostoiévski tem que ter sabe naqueles filmes que o cara tá investigando um crime, assim, aí ele tem um negócio na parede, assim, com várias fotos, não sei o que, e ele desconectando. Ler o Dostoiévski tem que ser assim, tem que ter uma parede da casa da pessoa, aí a pessoa tem que fazer, né, os perfis de todo mundo ali, entender as árvores genealógicas e tal. Mas é uma experiência que eu garanto a vocês que tenha a sua recompensa, né? O Samuel sabe, Samuel terminou recentemente o Adolescente, né? O Adolescente, o livro, né, do série chamado O Adolescente, por causa da confusão. Valeu a pena, Samuel? Hã? Isso. Valeu a pena ler o Dostoiévski? Valeu, o Samuel está confirmando aí que vale a pena ler o Dostoiévski, tá, galera? Então é isso aí, né? Com uma aprovação dessas, né? Tipo aquela pasta de dente, assim, 9 a cada 10 dentistas recomendam, né? Então, é isso aí. Vale por 9 a cada 10, né? 9 a cada 10 cameramans, né, recomendam ler Dostoiévski. Muito bem. Certo. Então, e aqui eu gostaria de falar também de uma outra coisa. Eu chamei aquela ideia de não ter papas na língua e de checo e pré-checo, não sei o quê, como sendo uma inversão diabólica, né, da sinceridade. A expressão é um pouco exagerada, né? Eu exagero as coisas também às vezes, então não é nada de muito surpreendente. Mas eu acho que talvez um outro fenômeno que receberia melhor esse xingamento é uma outra coisa que, de novo, eu também não sei exatamente qual é que é o nome disso, mas seria, vamos pensar da seguinte forma, né? A pessoa, né, o fulano, nosso caso de estudo aqui é o Jodis Nelson, tá?
Georges Nelson, rapaz aí e tal, ele começou a ler umas coisas ali de filosofia, né, e pá. Não parece que o Georges Nelson leria, isso é por causa do nome, mas é por isso que a gente não pode ter preconceito, tá? Seu preconceito bate na minha tolerância e volta, tá? Então, nosso Georges Nelson aí, né, ele vai lá, começa a ler umas coisas assim, e ele começa a entrar numa fase, né, de autoanálise e tal. E aí ele lê lá o Machado de Assis, lê o André Gide, né, mas o Georges Nelson chegando em casa com o livro do André Gide. O que a mãe dele, a Garciane, pensaria? Não sei. Aí ele pensa, não, vou ler aqui e tal. E aí ele começa a entender esse negócio. Não, a gente realmente tem que ter um autoconhecimento, né? A gente conta muitas mentiras acerca de nós mesmos. E ele entra nessa jornada aí, né? E aí ele percebe que ele tinha uma certa tendência a arrotar grandezas, né? Ele costumava se atribuir grandes habilidades, grandes virtudes e grandes não sei o quê, porque ele era do balacobaco, porque ele era da turma do barulho, né? E tal, e ele percebe que ele não era tudo isso. Isso aí, naturalmente, é uma coisa que chega a todos nós, né? Todos nós temos algum momento em que a gente se pega fazendo alguma grossa sacanagem, né? E percebemos, nossa, será que eu não era tão lindo e maravilhoso quanto eu pensava? Algumas pessoas são um pouco mais deprimidas por natureza, né? Não sei, mas uma certa arroganciazinha todo mundo tem um pouco, né? E aí chega um momento em que a conta chega. E a gente percebe que, nossa, acho que realmente a imagem que eu tinha de mim mesmo era um pouco imprecisa. E aí, então, ele entra nessa jornada aí, sei lá, ele pega lá um diário, ele vê os vídeos do Jordan Peterson, né? E limpa o quarto dele e compra uma lagosta, né? Isso aí é piada só para quem vê as coisas do Jordan Peterson vai entender. Né? Então, ele tá lá, a lagosta dele se chama Epaminondas. E ele passa a viver nisso aí, mas ele nota assim, caramba, mas eu menti muito pra mim mesmo, cara. Eu não sou isso tudo que eu... Nossa, tem tanta coisa que eu achava que eu era que eu não sou. Mas como esse processo também não é tão fácil assim, né, não é fácil ter essa visão clara, que naturalmente a nossa própria personalidade, a realidade acerca daquilo que nós somos, não é um objeto que nós podemos estudar como um objeto que é sensorialmente disponível, né? Ele, por exemplo, vai estudar ali a fisiologia da lagosta. Ele pega o pobre Epaminondas, né, e disseca-o, né, e vai lá e analisa, tem aqui, não sei o quê, né? E ele vai olhando para as coisas, e aquilo tudo é sensorialmente apreensível, aquilo é materialmente presente, né? Bom, a personalidade em princípio deveria ser também, porque ela meio que somos nós mesmos, né? Mas não é bem assim. Não dá para examinar dessa forma, né? A pessoa fecha os olhos, o que tem? Não sei, para mim tá só tudo preto. Não sei como é que é para vocês, mas a pessoa fecha os olhos, tá simplesmente tudo preto, né? Como já profetizava o mendigo aquele dos Simpsons. Lembra que ele dizia vai ficar tudo preto? Né? Então a profecia cumpre-se nesse momento, né? E aí, muito bem, eu simplesmente fecho os olhos, tá tudo preto, o que eu faço agora? E, tecnicamente ali sou eu sozinho comigo mesmo. Mas não parece que está vindo informação, não parece que deu um negócio que eu leio, uma bula de remédio, né? Não parece que é, sei lá, uma história em quadrinhos. Tem simplesmente, sei lá, tu sabe que existe uma imensidão de coisas que tu sabe ao teu próprio respeito e tal, só que é muito difícil, só que elas não vêm organizadas como num tratado, né? Tem uma frase muito interessante do meu livro favorito de todos os tempos, né, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. É um livro que, quando eu o li a primeira vez, eu decidi que eu jamais conversaria com ninguém que não tivesse lido O Estrangeiro. E aí eu percebi que ninguém que eu conhecia tinha lido O Estrangeiro. E, portanto, isso seria inviável, né, porque eu ainda precisava pagar as contas e trabalhar, né? Então não deu muito certo. Eu pensei, não, talvez um dia na minha vida eu vou conhecer tantas pessoas que leram O Estrangeiro que eu não vou mais... que eu talvez possa aplicar isso aí, né? Esse dia, infelizmente, não chegou ainda, né? Então, quando o Pink pergunta para o cérebro o que vamos fazer amanhã, ele responde o que fazemos todos os dias, fazer todo mundo ler O Estrangeiro, né? Então, ali tem uma frase muito interessante, mas depois, na segunda metade do livro, né, que o nosso querido Meursault, ele diz uma coisa mais ou menos assim, né? Alguém que tivesse vivido um único dia, teria memórias suficientes para não se entediar ao longo de vários anos. É uma coisa interessante, porque ali, né, ele está naquela parte, não vou dar spoiler, né?
mas ele está numa situação, né, em que ele não tem muito o que fazer, e aí ele só fica basicamente revisitando as suas próprias memórias, e ele vai descobrindo que, nossa, é impressionante a complexidade disso aí, né? Uma outra obra que explora bastante isso é A Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, só que, claro, dessa vez de uma maneira muito maior, né, porque eu acho que talvez o romance mais longo do mundo. Se vocês acharam o Dostoiévski difícil, então vocês se preparem, porque tem o Final Boss, aí que é o nosso querido Proust, né? Então, aí também tem o famoso trecho que termina com o edifício imenso da lembrança. Então, o nosso querido Jodis Nelson, mesmo que ele fosse um rapaz jovem, ele provavelmente já deve ter um certo, eu posso dizer assim, um repertório de experiências e vivências e acontecimentos e emoções e memórias, etc., bastante vasto. Digamos assim, num certo sentido, isso está ali, porque não foi para nenhum outro lugar, né? Então está ali, só que não está ali como alguém que, sei lá, abre a geladeira e estão todas as coisas ali, né? Ou dependendo de com quem a pessoa mora, pode abrir e não estar mais ali também, né? Aí seria uma espécie de Alzheimer alimentar, em que não fez sentido a analogia, né? Mas tudo bem. Então não é simplesmente abrir, as coisas estão ali, elas têm que ser como que evocadas, né? Então, ou é uma experiência análoga que pode ser justamente vivida, né? O exemplo mais grosseiro disso é o famoso déjà vu, né? A pessoa vê uma coisa e aí ela, não, eu acho que isso já aconteceu antes. Mas pode ser também por analogia. Isso aí justamente é algo que no próprio estudo literário vai acontecendo, que nós vamos encontrando ali aqueles tipos humanos imaginários e se nós estamos com a disposição correta, nós com frequência vemos, não, eu percebo que essa atitude dessa pessoa, que essa pessoa fez, que essa pessoa disse, desperta em mim uma certa memória. Parece que eu já conheci alguém que fazia isso, que falava isso, e como que era? E como que isso, como é que eu posso dizer, determinou ou condicionou a minha reação a isso neste momento? Porque é muito comum que as pessoas leiam, por exemplo, uma mesma obra de arte, né? E nesse caso uma mesma obra literária, e tenham reações diferentes, né? Eu achei isso que o fulano fez detestável. Não, eu achei na verdade maneiro, né? Isso pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas como que têm diferentes, sei lá, a expressão vai ficar horrível, né? Diferentes, sei lá, lentes afetivas. Uma expressão meio Ana Maria Braga, se ela fosse russa, sabe? Não sei, não gostei muito. Mas vocês entendem mais ou menos o que eu estou falando, né? A pessoa experiencia e vê aquele tipo de situação por causa de uma certa experiência que já foram acumuladas, né? Quando isso resulta numa reação extremamente adversa e dolorosa, e às vezes até destrutiva, esse é o mecanismo a que nós nos referimos como trauma. O trauma geralmente é caracterizado por isso, né? É uma experiência análoga àquilo ali, faz com que a pessoa experiencie aquele certo aspecto da vida humana de maneira extremamente dolorosa. Isso aí é o mecanismo do trauma. Mas não precisa ser necessariamente o trauma, né? Pode ser, isso gera uma certa aversão, ou isso gera uma certa atração, né? E o Jodis Nelson, quando ele chega nesse momento crucial, em que ele descobre, eu não sei quem eu sou, Jodis Nelson olha-se no espelho, né? Estaria o Epaminondas ao lado dele, dizendo, clean your room, man. Ele pensa, e agora? E agora? Uma das coisas, um dos estudos que pode ajudar nisso aí é justamente o estudo literário. Eu não acredito que ele por si só baste. Eu acho que é preciso sim algumas disciplinas intelectuais, né, mais rígidas para como que coerir e organizar esses dados. Mas isso forma como que um segundo repertório de experiências humanas, em contraste com o qual o primeiro, que é na verdade o verdadeiro, que é o original, vai se tornando mais e mais acessível. Seria como uma geladeira dentro da geladeira. E abrindo as coisas na primeira... Não. Eu tenho que desistir dessa ideia da geladeira, porque eu tô com fome, aí eu tô pensando em coisas relacionadas a isso. Tá? Então, e aí é justamente que começa como é que eu vou dizer? Uma etapa extremamente necessária na conquista da sinceridade, que é, na verdade, o saber sobre si mesmo aquelas coisas que
no discurso já, de certa forma, aparecia. Ou seja, dito de outra forma, ficou meio confuso. A pessoa, por exemplo, pode dizer da boca para fora que ela tem um objetivo na sua vida, que ela tem uma meta que rege todos os seus atos. Né? Tudo que eu quero na vida, meu objetivo máximo é tal coisa. Mas será que é mesmo? Olha, alguma coisa deve ter, porque não tem ninguém que vive assim sem absolutamente nenhuma meta. A vida da pessoa não está indo em direção absolutamente nenhuma. Né? Não, alguma coisa ela obedece. Ou ela obedece o seu baixo ventre, ou ela obedece o seu estômago, ou obedece o capeta. Alguma coisa, ela, de fato, alguma espécie de direção a coisa tem. Né? Só que por que ela diz que é uma outra coisa? Aí que tá. Não é porque necessariamente ela sabe e ela tomou essa decisão e ela tem a capacidade de orientar todos os seus atos nesse sentido. É porque achou bonito, sei lá. E aí pode ser qualquer uma daquelas três coisas que a gente falou. Pode ser uma pura hipocrisia. Então ela simplesmente fala aquilo sabendo que é meio que... né? Eu sou um buscador da verdade, né? Sei lá. E ela meio que sabe que aquilo é besteira, mas ela reconhece que tem uma certa vantagem em dizer isso aí naquele meio, então ela faz. Pode ser um certo auto-engano, em que ela acha bonito até, realmente. Só que ela também não é bem daquele jeito, então ela vai meio que falsificando a sua própria personalidade para crer que ela é daquela forma. Ou pode ser a terceira ainda, em que ela não é daquele jeito, mas ela está realmente tentando ser daquele jeito, e aí ela diz isso porque... né? Porque, sei lá, parece que ajuda, parece que dá um gás. Alguma coisa assim. Mas, creio eu, né, que, como eu dispus aqui, essas são três espécies de insinceridade. Então, nenhuma delas marca uma conquista definitiva da sinceridade quanto a esse aspecto, né? Importante, quanto a esse aspecto. Não estou dizendo que, digamos que... eu não sei se existe uma conquista definitiva da sinceridade. A pessoa pode chegar em determinado ponto assim, eu agora não digo mentiras nunca mais para ninguém, para mim mesmo. Eu agora sou um livro aberto. Não sei se isso aí acontece de fato. Eu acho uma certa tendênciazinha assim a ser meio miguelão, miguezeiro. Acho que a gente preserva muitas vezes. Sim, mas enfim, eu estava entrando num outro assunto, na verdade, que é... Agora eu percebi que eu comecei a história do Jorge Nelson e eu dei um final feliz para a história, mas eu ia dar primeiro o final trágico. Eu fui do Otelo ao Tartufo muito rápido. Mas digamos então que o nosso querido Jorge Nelson, né, ele esteja naquele momento lá, ele com o Epaminondas no colo e olhando no espelho, né, 2 horas da manhã, uma vela acesa, né, e invocando a loira do banheiro. Não, na verdade ele está invocando a verdade sobre si mesmo, né? E aí, talvez essa experiência de descobrir o seu lado meio monstruoso, né, o seu lado mequetrefe, o seu lado estrupício, o seu lado mocorongo, o seu lado Fred Krueger, o seu lado Michael Myers, né? Isso às vezes pode ser uma experiência chocante para algumas pessoas, né? E ele pode pensar, nossa, mas eu sou esse monstro todo, eu sou essa coisa tão horrível. E parece que todas as vezes em que eu enunciei para os outros ou para mim mesmo alguma grande excelência relativa à minha própria pessoa, eu estava redondamente enganado. Então, eu acho que eu sou um bosta. Um bosta fundamental. Uma espécie de bosta íntegro, né? E é isso aí. E eu sou simplesmente muito bosta, não tem nada de bom em mim. E eu nunca vou ser nada, e eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. É que é? Apesar disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É o poema que ele, Fernando Pessoa, meio chato. Né? Eu gosto muito do Fernando Pessoa, mas esse poema aí é meio... sei lá. Ele pode fazer isso aí. Ele vai entrar, então, num ciclo que é o do... sei lá o nome, auto-achatamento, auto-pisoteamento, auto-linchamento, autodegradação. Né? Não é da destruição, porque nisso ele imediatamente não está realmente se implodindo, né? Pode dar como resultado isso aí, né? Mas no primeiro momento ele só o que ele faz
Ele só tem coisas ruins a dizer acerca de si mesmo. Ele se torna o Twitter de si mesmo. Acho que essa é uma boa... Ele é o, né, um autotuitamento que ele promove ali sobre ele mesmo. Tem uns exemplos interessantes na literatura disso aí. Eu acho que o mais ilustrativo é o do... E eu acho até o mais engraçado. É o do Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. As pessoas vão me internar agora porque eu acho Memórias do Subsolo um livro engraçado, mas eu acho engraçado mesmo. Porque o cara, ele é tão péssimo, né, que é meio que engraçado. Assim. Nossa, alguém é tão ruim desse jeito. Né? Eu sei lá, eu acho engraçado. Tem esse aí, até porque ali a coisa também é um pouco mais explícita, né, como eu falei no começo. Quando a gente vai investigar um caso literário assim, nem sempre a coisa vai aparecer discursivamente ali, ela vai aparecer só exemplarmente. Né? Então tem outros, né, temos um caso, versão brasileira, Herbert Richards, né, que é o Angústia, do Graciliano Ramos, que também é um caso assim, embora ele não discuta consigo mesmo de maneira tão clara, mas a gente observa pelo modo como ele reage às coisas e o modo como ele estima as suas próprias capacidades, que ele meio que é assim, alguma coisa desse tipo aconteceu com ele. Né? Então, é um pequeno alerta aí, o Angústia é um livro do qual eu gosto bastante, mas ele não necessariamente é recomendável para todas as pessoas. Tá? Então, ele não é pornográfico, se fosse eu nem estaria recomendando, né? Mas ele tem ali umas coisas meio picantes, né? Assim, não eróticas propriamente, né? No sentido do gênero do cinema que leva esse nome. Mas é uma linguagem meio direta, né? Sobre as coisas, e talvez possa incomodar alguns aí. Então, se vocês são bastante sensíveis em relação a essas coisas, talvez seja melhor deixar para um outro momento. E a outra coisa também é que também é um livro em primeira pessoa, e o Graciliano, como sendo um escritor muito hábil, ele realmente nos leva para dentro daquela atmosfera da cabeça do Luiz da Silva, que é um negócio irrespirável. Então, também pessoas que tenham, talvez, uma certa tendência aí, sei lá, a depressão, alguma coisa assim, também não seria um livro muito recomendável, porque ele é uma leitura forte, né? Bem marcante. Então ficam as advertências, né? Mas os dois casos aí, O Homem do Subsolo e o nosso querido Luiz da Silva, eu acho que são exemplos de pessoas que são, assim, eles por um cinismo que talvez seja artificial, talvez seja inato, em relação a si mesmo, ou seja, recusar-se em reconhecer em si mesmo qualquer potencial para qualquer coisa de bom, a pessoa, olha que interessante, a pessoa entra, de fato, num estado meio que de imobilidade, que é muito óbvio. Né? A pessoa entra numa espécie de obesidade moral, em que ela não se move, e no não se mover ela vai se tornando cada vez menos movível. Né? Então é uma obesidade mórbida moral que a pessoa adquire. Isso aí. E, claro, isso significa que ela vai se ferrar, e na medida em que a gente vai se tornando pessoas cada vez mais detestáveis e pouco recomendáveis, a gente também, quase que inevitavelmente, vai piorando a vida dos outros também. Né? No mínimo, sei lá, dos nossos pais. Né? Não gosto de ver a gente sendo um grande cocôzão. Né? Mas também das pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Até porque o cara, sei lá, vai querer ter um amigo, e aí vai encher o saco do amigo, vai ter uma namoradinha, coitada da namoradinha também vai se lascar, porque o cara é muito horrível. Então, como isso estagna a pessoa, isso tem consequências ruins para ela, consequências ruins para os outros, e estado, sei lá, de depressão, coisas assim, que todos vocês entendem. Mas, especialmente porque essas pessoas podem desenvolver uma certa capacidade discursiva, talvez até uma certa capacidade persuasiva, existe um lado mais macabro ainda, cuja etiologia, eu penso que é mais ou menos a seguinte: todos nós temos algum amor próprio, por mais que a pessoa chegue nesse nível aí sei lá, dos caras aí, ou o cara se mata, sei lá. Eu conheci umas quantas pessoas que se mataram, né? E, enfim, não sei que eu mencionei isso aí, mas né, a pessoa chega nesse ponto, não, eu vou me autodestruir a mim mesmo, porque eu não quero mais eu. Mesmo nesses casos, né, alguma espécie de amor próprio persiste ali. Isso aí é um negócio, olha, é muito, muito, muito profundo da alma humana, né? Ter alguma preferência por si mesmo em algum nível. Em algum momento, em algum nível. Então, se a pessoa decide pintar sobre si mesma a imagem mais degradante, mais detestável, mais fedorenta, fedida que ela consegue,
a consciência de que ela é esse ser horrendo e detestável é desconfortável. Em algum momento vai ser desconfortável. E aí, qual é um dos possíveis mecanismos de lidar com essa coisa? Não sei, o melhor de todos seria ela parar com essa palhaçada, né? E limpar o seu quarto, né? E fazer amizade com o nosso querido Epaminondas, né? Isso seria bom. Mas não, às vezes, como a pessoa não quer sair daquilo ali, ela, na verdade, se torna cínica. E cínica não mais acerca de si mesma. Porque como diria o Fernando Pessoa, né, o raciocínio das entranhas que acontece ali, uma coisa que ela não processa conscientemente, mas que como que vai acontecendo dentro dela, é que assim, não, eu sou assim, de fato, eu sou um grande cocôzão. Mas eu não sou um grande cocôzão porque eu particularmente seja uma pessoa tão detestável, é que na verdade todo mundo é assim. Na verdade, eu não sou desse jeito porque essas virtudes, na verdade, não existem. Elas só existem no discurso. É que as pessoas acham isso bonito de dizer. Mas ninguém, de fato, tem essas coisas na realidade. Ninguém, de fato, é assim. E aí, bom, se vocês querem saber as consequências terríveis acerca disso, temos aí esses exemplos, né? Da literatura e até alguns exemplos da história, né? O próprio Jordan Peterson tem umas coisas que ele fala que são interessantes a esse respeito, né? A figura dele é meio gasta hoje, né? Mas eu acho que ainda tem umas coisas maneiras dele, sei lá, né? Cada um com os seus problemas, né? Então, e aí é justamente isso aí que eu acho que é a inversão diabólica mesmo da busca da sinceridade, né? E como existe a tendência mais ou menos inata da pessoa querer se engrandecer, então ela adota o vício totalmente contrário, né? E ela pensa que o ser sincero significa simplesmente demolir-se o tempo todo, mas não é isso aí. E, na verdade, também tem consequências terríveis, né? Na verdade, está em algum ponto intermediário aí, né? E aí, quando o nosso querido George Nelson está lá com o Epaminondas e a loira do banheiro, né, ele tem que tomar essa decisão. E muitas vezes a decisão dele vai ter que consistir, primeiramente, na suspensão do julgamento em relação a si mesmo. E a pessoa entender que, olha, eu não preciso ter um julgamento pronto acerca da totalidade da minha pessoa, por vários motivos, né? Primeiro que eu não morri ainda. Então, se eu não morri ainda, a minha personalidade, evidentemente, não tem uma forma definitiva, né? Os Irmãos Karamazov já foram escritos, está lá, dá para comprar, eu ia dizer baratinho, mas não deve ser muito baratinho não, porque o livro é gigantesco, né? Mas dá para comprar, os Irmãos Karamazov já foram escritos, está lá, cartas na mesa, e não vai mudar. Vai ficar daquele jeito até o Apocalipse, né, como diria o pessoal da internet, né? Então, até o fim dos tempos vai ficar a mesma coisa. Mas nós que estamos ouvindo aí, que estamos vivos, né? Não sei se existem aí almas do outro mundo que estão assistindo. Em caso delas, não é assim, né? Eu ia fazer uma piada inappropriate, mas né, nós ainda não terminamos, então por isso que não há necessidade de ter esse julgamento definitivo sobre si mesmo e até, na verdade, não há possibilidade de fazer isso, né? O que existe é justamente um processo, né? E esse processo eu acho que ele é análogo ao da conquista de alguma coisa, né? Algo que se adquire. Então, quando o Jorge Nelson está lá, só está ele, o escuro, o Epaminondas e a loira do banheiro, o que ele tem? Ele tem a consciência como que transcendental da existência de um eu, da existência de si mesmo, que está presente para si, né? O seu próprio eu não é uma coisa que ele encomenda da Amazon, vem o homem da moto atrás, né? É uma coisa que está ali. Ele não falta nada daquele ser. Ele está todo ali, mas ele não está, digamos que, ao alcance da mão nesse sentido. Então, por outro lado, ele também sabe que as descrições que ele faz de si mesmo são, assim, no mínimo questionáveis. Então, o que ele tem de concreto? O que ele tem de verdadeiro? Ele tem a capacidade de testemunhar aquilo que ele realmente fez, no modo como ele realmente agiu, né? E também a memória dos pensamentos, porque, em certa medida, os pensamentos também são atos, né? E aí ele pode, então, buscar dentro disso aí, e sabendo como ele agiu, ele pode ir compondo essa imagem. Mas, como eu falei, não é uma imagem estanque, porque até nele fazer isso, a sua vida já continua. E no momento em que ele decide fazer isso, isso já se insere na sequência daqueles mesmos atos que são os dele e pertencem à sua história. Isso é uma coisa muito louca, se tu parar para pensar, né?
Não, eu vou entender a mim mesmo. Muito bem, no momento que isso acontece, já é uma outra pessoa que é preciso ser entendida, porque antes era uma pessoa que não buscava entender-se a si mesma, agora é uma pessoa que busca entender-se a si mesma. Então já meio que o objeto foi mudando ali, né, numa metamorfose ambulante, né? Como diria o grande Aristóteles, né? Muito bem. Então, é por isso que eu chamo isso de conquista, né? Porque, inclusive, no meio disso aí, naturalmente vai haver tentações, vai haver inimigos, né? Um deles vai ser o Tartufo vai ser um dos inimigos, o Iago vai ser outro inimigo, o pastor safadão vai ser outro inimigo, né? O Colha vai aparecer do nada, coitado, né? Também, então tem como que personagens desse drama interior que, inclusive, quando a gente tem uma certa cultura, elas como que adquirem essas faces, né? E elas se tornam mais fáceis de manejar, né? Tem um trecho muito interessante do Chesterton, que ele diz uma coisa mais ou menos assim, né? Que nas fábulas de crianças tem, sei lá, o bicho-papão, o velho do saco, né? Os bichos terríveis, né? Mas não é que... E eles são meio que entes das sombras, né? Mas não é como se, ao ler aquilo, o bicho-papão passasse a existir para a criança. Que antes dela saber do bicho-papão, ele era como que indistinto. Ele existia, mas ele era meio que tudo. Né? Ele era meio que uma presença. Ele era simplesmente o grande escuro ou o grande terror. Eu estou parafrasando terrivelmente aqui, né? O texto do Chesterton certamente é muito melhor, porque eu estou naquela situação em que a gente ia citar uma coisa e achava que lembrava, e aí quando começou a citar, lembrou que não lembrava. Né? Então eu estou tentando mais ou menos fazer uma versão chat GPT aqui da ideia, né? Da ideia então é mais ou menos essa, ou seja, não é que não exista dentro de nós um Tartufo, não existe dentro de nós um Colha, não existe dentro de nós um Luiz da Silva, não, é óbvio que existe porque elas são possibilidades mais ou menos permanentes da experiência humana, é que nós, desconhecendo esse trabalho de tipificação, de personificação, parece que é só eu. Entendeu? Parece que é simplesmente eu, e é eu que estou falando. E aí, inclusive, quando eu falo que nem o Luiz da Silva, quando eu falo que nem o Colha, quando eu falo que nem essa turma toda, parece que eu simplesmente estou sendo sincero. É simplesmente eu só dando voz àquilo que eu realmente sou, enquanto que não. Né? Não. A maior parte de nós é realmente um campo de batalha. Né? Existem várias tendências interiores que podem ser, inclusive, das coisas mais variadas. Pode ser, sei lá, uma coisa que a pessoa comeu. Gerou um estado de irritação e aquilo na mente consciente ganha uma certa voz. Pode ser uma tendência hereditária. Né? Eu mesmo acho que a minha vida é uma constante batalha entre as minhas duas avós. Eles estão todos brigando dentro de mim. Né? Pode ser uma coisa que a pessoa comeu, pode ser a avó, pode ser o capeta, também tem isso aí. Né? Pode ser, sei lá, uma memória que ela tem, um trauma que ela tem, pode ser uma influência que ela tinha e não lembrava mais. Pode ser um personagem da televisão. O pessoal vê muita séries americanas, é isso aí. Aí tem lá um personagem que ele é muito maravilhoso, não sei o que e tal. E aí, né, sempre com o seu cigarrinho, naturalmente. E a pessoa pode ser influenciada por aquilo ali, porque o meio audiovisual tem um poder, assim, né, de despertar o desejo mimético nas pessoas. Né? E a pessoa pode estar agindo de acordo com aquele modelo sem nem saber. O maluco está tentando ser o Sheldon Cooper, imagina? Que grande tragédia humana, né? Mas pode ser, né? Eu conheço pessoas que eu acho que estão tentando ser o Sheldon Cooper. Eu não sei se elas sabem disso. Mas eu, naturalmente, como uma pessoa aí muito inteligente, perspicaz, né? Eu tenho praticamente um raio laser, assim. Eu sou... Quem é que tem o raio laser? É o Super-Homem que tem o raio... Ele... Ah? Tá bom. Né? É brincadeira, viu? Então... Isso aí pode acontecer também, né? Mas muitas vezes a pessoa vai processar isso conscientemente como sendo simplesmente, sei lá, sou eu. Né? Como a Raven, das visões da Raven. Sou eu. Lembra das visões da Raven? Então também, a pessoa pode crer que tem as visões da Raven e dizer, sou eu. Tá? Bom, então, acho que é isso aí. Depois de toda essa lambança, né? Um pequeno resumo seria, então, a apresentação do conceito mais amplo de sinceridade, o exame de alguns casos de coisas que se opõem a essa sinceridade e
um certo exame de situações em que isso pode ocorrer, né? E as possíveis, aí, não só oposições, mas as possíveis falsificações também disso. Certo? Qual seria, assim, os passos para a pessoa discernir interiormente se ela está saindo O primeiro passo é arrastar para cima e comprar meu novo curso, A Conquista da Sinceridade. Não, brincadeira. Bom, só lembra, né? O abacaxi que eu falei não era esse. O abacaxi era o caso do colha, né? Porque, assim, a insinceridade aspiracional... Não, é isso que eu tava, então... falando. Não, mas é que o Jodes Nelson era um caso mais amplo. O Jodes Nelson poderia ser qualquer um. Então, vamos por partes, né? Aquilo ali eu falei que era um abacaxi simplesmente porque eu realmente não tenho um entendimento muito claro sobre todas as implicações de uma situação como essa. Eu sei que foi o meu caso, sei que é o caso do Coelho, até mesmo que o Coelho não existe, ele tem essa vantagem, né? De que ele nunca vai ser julgado por Deus porque não existe. Então, mas... Então era basicamente isso. Bom, quanto a isso que eu falei, né, vou lá, o Jodes Nelson começou, né, pessoa totalmente hipotética, né, começou a ler o adolescente, né, e tal, começou a ver coisas do Olavo, né, mudou-se de estado, enfim. O que eu falei ali sobre ele com o Epaminondas e a loira do banheiro, né. Falei, olha, tem várias possibilidades ali. Ele pode, uma que eu não mencionei, que é meio óbvia, né? Ele pode simplesmente desistir daquilo e resolver continuar sendo uma espécie de tartufo, uma espécie de pastor safadão. Né? Pastor safadão, eu acho que na cultura em geral o nome do personagem tem que ser esse. Né? O pastor safadão. O pastor muito louco e a sua ceguinha maluca. É a versão Sessão da Tarde do conto que vai ter depois, viu? Então, claro, ele pode simplesmente acanalhar-se, que é o que muita gente faz, inclusive, né? Ou ele pode virar um homem do subsolo e tornar-se totalmente cínico. Né? Aí o que eu disse que me parece que a coisa que está no meio aí é, em primeiro lugar, ter consciência da inexistência de uma necessidade de haver um julgamento definitivo sobre si mesmo. Né? Então, não, eu nem sou um deus, né? E eu nem sou um demônio, propriamente. Né? Não sou nenhuma das duas coisas. Eu estou mais ou menos ali no meio. Essa é a primeira coisa. E ter consciência que não existe a necessidade de fixar-se em uma autoimagem. Mas, por outro lado, também ter a consciência de que a pessoa não sabe tudo a seu respeito. Né? E por que ela não sabe tudo a seu respeito? Porque ela não, como que, processou ainda, né? a sua experiência. Mas onde está isso aí? Está justamente nessa sequência que é possivelmente recuperável pela memória. São as coisas que ela fez, as coisas que lhe aconteceram, como ela reagiu a essas coisas que lhe aconteceram, né? E os padrões que existem aí. Aí, claro, muito disso tem que ser auxiliado pelo estudo, né? Porque nós não nascemos com essa capacidade, né? Começa justamente pela deficiência que existe em nós de saber narrar. A própria ausência de uma capacidade narrativa é geralmente o primeiro problema. E é um problemaço, inclusive. Né? Vocês podem ver aí, enquanto, sei lá, a pessoa tá lá. É o tio do Jodes Nelson, é o Creyson. Tá lá o Creyson. 3º casamento, 5 pensão alimentícia, né? Perdeu o mindinho, um pitbull comeu. Ele tem uma tatuagem da Miley Cyrus. Não, ele é muito velho para tatuar da Miley Cyrus. Da Cyndi Lauper. Não, ele é um pouco mais velho que isso. Da Cher. Não, papai, você não tá indo na mesma direção que eu, cara. Tatuagem da Alcione. Ele é um homem corpulento. Hebe Camargo. Uhum. Isso aí. Ele tá lá naquela situação, diabético, hipertenso, toma remédio para depressão, para ansiedade, para pressão alta, pressão baixa, para enfim, todas as coisas. Né? Ele tá lá naquela situação, foi despejado, né, do segundo cafofo. O agiota entrou na casa dele, foi lá cobrar umas dívidas, tá faltando 2 dentes. Né? Ele já tá com o juro já tá 16 vezes o principal. Naquela situação, chega lá pro Creyson, ô Creyson,
Como que a tua vida foi parar aí? Como que a tua vida foi... Geralmente, cara, 99,9% das vezes o Creyson não sabe. Ele não sabe dizer. Porque quando ele nasceu, ele era um bebê. Ele não tinha dentes, né? E tal. Mas ele não tinha a tatuagem do Alcione, ele não tinha 3 divórcios, ele não tinha assim pensar, ele não tinha nada disso. Então, em algum momento, sim, do momento que ele nasceu, ele era apenas o mini Creyson, né? Até aquele momento ali, cara, coisas aconteceram. E acontece que essa sequência de causas e consequências deu naquilo ali. Mas que sequência é essa? Geralmente a pessoa não sabe. Olha, vocês peguem até coisas menores realmente que acontecem, né? Coisas mais simples, né? Pega, sei lá, a história de um divórcio, né? Vai lá, o Jodis Nelson e a Garciane, né? Se conhecem, tá? Você é mais que sei, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. E aí chega um momento que eles pensam, não, a gente vai na frente do padre e dizer assim, ó, eu vou ficar com esse traste, né? Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Eles vão viver junto porque eu te amo, porque não sei o quê, porque tu é meu iaiá, meu ioiô. Passa aí, sei lá, antigamente era 20 anos, agora é, sei lá, 2 semanas. O ódio que um ex-cônjuge consegue ter pelo outro ex-cônjuge é uma das leis da termodinâmica, cara. É uma força que, olha, move galáxias. É um ódio muito intenso que as pessoas conseguem ter uma pela outra quando são, né, divorciantes. É impressionante. Eu trabalhei num cartório uma época e vinha, às vezes, né, porque as atas de divórcio, e era a minha leitura favorita. Não sei se isso é moralmente recomendável, não sei se estou recomendando, mas eu recebi o documento, né, eu tinha que buscar informações nele, às vezes não era uma certa informação. E era divertidíssimo, né, principalmente porque não era eu, no caso, né. E, bom, então, de novo, né, olha, tem um momento aqui do altar, você, Mike sei, Mike pensei, Mike esperava, baby. E aqui, assim, eu arrancaria a pele dessa pessoa com um caco de vidro. O que aconteceu aqui no meio? Isso certamente não aconteceu em um dia. Não virou uma chave se a pessoa for lá e comeu uma banana estragada e ficou desse jeito, né? Tem uma sequência de causas e consequências. Tem uma sequência. E justamente uma sequência de causas e consequências. Quando isso é objeto do discurso, isso se chama uma narrativa, né? Mas a capacidade de narrar, na maior parte das pessoas, não é inata. Porque a narração, ela pressupõe, em certa medida, uma seleção também, né? Porque, teve alguma coisa que um dia a Garciane falou, e aí o Jodis Nelson entendeu errado, ou ele estava meio com a pá virada aquele dia, ou foi o contrário, geralmente é o contrário, mas e tal. E sei lá, tinha muita coisa acontecendo ali também. Tinha o jogo do Flamengo na televisão, né? Tinha a cerveja na geladeira, tinha a vizinha falando mal da outra, tinha o Comando Vermelho guerreando com a polícia. Sei lá, coisas que estavam acontecendo ali e chamaram a atenção dele mais do que aquilo que está acontecendo também. Então, um dos princípios da possibilidade da narrativa é justamente tu pegar essa memória, que é uma coisa meio caótica, né? E o Jodis Nelson virou carioca do nada, né? Mas tudo bem. E selecionar, entender, não, isso aqui é que é o importante, porque isso aqui é a causa de muita coisa que aconteceu depois, né? Não é necessariamente o estilo do Comando Vermelho que deram na minha esposa me odiar. Talvez possa ter, assim, alguma influência, sei lá, né? Mas não é a causa principal, certamente. Pode ser alguma coisa que eu disse, pode ser alguma coisa que ela disse, pode ser um auto-engano que ela se fez, pode ter a mãe dela botando minhoca na cabeça dela, pode ser também, né? Mas isso tudo é bem complexo. Então, ter a consciência de que existe isso e ter a consciência de que provavelmente a própria pessoa não tem essa habilidade naturalmente. Tem pessoas que podem ajudar com isso aí, né? A função, eu acho que 90 e poucos % da função de um bom psicoterapeuta seria ajudar a pessoa nesse sentido, né? Fazer as perguntas certas para elicitar as causas corretas, né? Ou seja, as causas realmente que realmente estão por trás de tudo que aconteceu com o nosso querido Creyson, né? Aliás, o marido era o Creyson nesse caso, né? Então é ele que é o carioca. Bom, Fluminense, né? Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro. Mas
Então, ter essa consciência, se tiver alguém que o ajude, melhor ainda, mas também, em certa medida, não, realmente é. Esse auxílio não substitui a aquisição dessa habilidade por si mesmo, né? Até porque o terapeuta também não é tu, né? Então, saber que existe um processo de autoeducação e existe também um processo que é, digamos que, imanente, né? Ele não vai se realizar pela mera adição de elementos exteriores, como é o caso da absorção ou do estudo da própria filosofia, ou da ciência da psicologia, ou da literatura, né? Mas um certo ajuste da postura e da atitude em relação a si mesmo, que é difícil, porque também ela se equilibra entre dois extremos, né? Um deles é o mero acanalhamento, né? Virar aí o pastor safadão, né? E por outro virar um Luiz da Silva, e um completo cínico, um assassino. E pode acontecer da pessoa ficar nesse estado aí o resto da vida. Ela, ela gosta dessas coisas, ela fala dessas coisas e ela continua falando como se ela só... Já encontrou alguma velha? Sim. Então, sim. Grande abraço às senhoras aí, tá? Mas aqui, realmente, nesse substrato demográfico aí, esse tipo de configuração psicológica aí é muito comum, cara. A velha é uma Beyblade, cara. Ela anda girando no mundo, assim, chocando-se contra o universo, cara. Claro, não tô generalizando, estou dizendo que, assim, existe uma concentração maior de pessoas mais ou menos assim, né? Mas pode acontecer em todo lugar, na verdade, né? Sim, com certeza. Cara, qualquer espécie de, assim, estado doentio mental, ele pode se fixar até o final da vida da pessoa. Que nem necessariamente precisa ser um final violento, não quer dizer que a pessoa vai virar, né? Eu ia dar um spoilerzão do Angústia. Vou dar mesmo. Pode dar na pessoa ter, né? Infelizmente ali. Mas pode dar num final violento, mas pode dar também simplesmente numa espécie de... Sabe aquelas pessoas que são um acidente de carro ambulante? A pessoa é um constante caminhoneiro passou em cima do motoqueiro, sabe? Ela é uma constante tragédia. Muitas vezes é isso aí. Em algum momento da vida, sei lá, deu um piripaque, aconteceu alguma coisa, ela reagiu mal àquilo, ela fixou um monte de hábitos totalmente biruleides, né? Como esse daí, e ela vai assim até o resto da vida. E nem sempre isso dá sinais, assim como, aí ele virou cracudo, aí ele virou alcoólatra, aí ele virou, sei lá, ele tortura baratas, alguma coisa muito bizarra assim. Não. Às vezes isso aí é uma coisa que tu percebe simplesmente na interação com essa pessoa. Tu percebe, nossa, tudo para esse indivíduo é muito negativo e horrível e horroroso. Ou então, ele vive numa ilusão de grandeza constante também. Tem um personagem do Fogo Morto, dos Anéis do Rego, muito bom. Aliás, agora que eu lembrei, do nada, né? Fogo Morto, dos Anéis do Rego é um excelente livro sobre isso, porque os três personagens principais são meio que faces diferentes de todas essas coisas que eu tô dizendo aí. Mas tem o personagem do coronel lá, que ele é mais ou menos assim, ele tem uma imagem extremamente exaltada de si mesmo, a experiência constantemente demonstra que ele não é aquilo, e sei lá, ele não se convence, ele não tomou o cifragol. Essa é a antiga, né? A pessoa tem que tomar um cifragol, né? E ele não se fraga, cara. O personagem do Mestre Amaro meio que é o contrário, ele tem uma excessiva imersão em si mesmo, uma incapacidade de comunicar o que são os seus pensamentos interiores, então ele vai simplesmente meio que se fossilizando naquele estado doentio dele. A literatura brasileira é bastante rica nisso aí, porque justamente tem muita gente ruim, né? E aí, como os escritores são pessoas bastante sensíveis à experiência, né? Então acaba que nossa literatura tem muitos exemplos de pessoas muito ruins, pessoas torpes. Mas tem no resto da literatura também, né? Porque gente que não presta tem bastante. Nem eu presto. Tu presta, Samuel. Tu é um cara bacana. Enfim. E aí? E no caso desse mesmo personagem que o senhor comentou, que é o Charles Nelson, né? Se
esqueci o nome do personagem. Judas Nelson, isso. Pegando nesse mesmo caso que o Samuel comentou, que ele começou a ler o Dostoiévski, começou a ver o vídeo do Olavo e falou assim, não, então eu vou parar de ouvir a Miley Cyrus, eu vou parar de ler Harry Potter e eu só vou ler, assistir e consumir coisa boa, ou o que ele considera boa, né? Essa nova versão dele, né? Que ele começa a ver os vídeos do Olavo e ler outras coisas. E aí ele começa a, com o tempo, ficar forçando meio que naquilo, ele fica, caramba, eu tô forçando, mas isso não tá, tipo assim, eu tô mais forçando do que realmente crendo que isso aqui é algo que eu realmente gosto. Do que realmente apreciando a coisa, né? Fruindo, digamos. Uhum. Ele tá só ali, tipo, batendo cabeça ou dando um murro em ponto de faca. Quando falou bater cabeça, eu entendi. Eu sei que o meu cérebro processou como bater cabelo. É um negócio que o pessoal do heavy metal faz, assim. Eu fiquei imaginando ele ouvindo um Beethoven, assim. Por isso. E aí, como que o Judas Nelson ele poderia saber, caramba, eu tô realmente sendo sincero nessa minha busca, assim, ou eu só quero, sei lá, dar alguma resposta para algum eu interior que acha que vai encontrar algum tipo de bem nisso, no Olavo ou no Dostoiévski, por exemplo. Não tem nada de errado, isso necessariamente. Então, olha, a pessoa tem um gosto torpe, né? Mas no Brasil não é incomum a pessoa chegar assim no começo da juventude e ela nunca viu uma coisa maneira. Tudo que ela viu é feio. No máximo tinha umas gatinhas, né? Mas hoje em dia também, né? E as minas não são mais... Não tem mais góticas, né? Tô anotando isso aí, não tem mais. Não, tem uma ou outra. Mas não é que nem antigamente tinha. As minas com tipo a Avril Lavigne, sabe? Com aqueles maquiagens, pá. Né? Eu tô solteiro por causa disso, porque não tem mais góticas, não tem sentido, né? Mas, então, até... tem uma menina bonitinha assim, mas o resto tudo, cara, é horroroso. As casas são horríveis. Sei lá, as praças são horríveis, a música que toca é horrível, os filmes e séries são horríveis, é tudo horroroso. Bom, sei lá, bota daí um Bach, né, um Beethoven para a pessoa ouvir, é óbvio que aquilo não vai ser agradável, mas ele pode ter a convicção, digamos, intelectual de que aquilo é agradável. Né? E ele pode meio que se educar nesse sentido. E eu acho, aí é uma opinião mesmo, minha pessoal, tá? Posso estar errado, mas eu acho que necessariamente vai ter um pouco de forçação de barra ali. A pessoa está nesse estado, né? Entende? É diferente, a pessoa nasceu numa família aristocrática e aí desde pequeno tudo era muito maneiro. Né? O personagem do conto que a gente estuda na formação básica, né, que é o Milagre do Gesso. O maluco aquele é perfeitamente uma imagem do próprio Zé Geraldo Vieira. Ele foi criado dentro de um ambiente que tudo era muito maneiro, era tudo muito bonito, né? Grande arte, não sei o que, tudo muito sofisticado. Então, naturalmente que ele é um cara que apreciava aquilo de maneira muito espontânea, né? Mas o coitado do Creyson, do Judas Nelson, né? Ou nós mesmos, né? Porque provavelmente eles não nasceram na casa do Milagre do Gesso, né? Não vem que não tem. Mas, em geral, a gente tem uma certa necessidade disso, né? Ele pode virar meio que um colha, né? E afetar uma repulsa por coisas que, na verdade, ele ainda acha maneiro, né? Quando passa o batidão, né? E vai descendo até o chão, né? Quando o grave bateu uma onda forte, etc. E, na verdade, ele está remexendo-se, né? Ele deu plebeus, né? Animais. Eu tinha um amigo meu que curiosamente era fluminense também, de Angra, né? E aí ele me disse que uma vez estava passando, na rua, o pessoal tomando cerveja, ele pensou, animais, né? Aí ele pode pensar assim, animais.
Mas, né, e aí quando tá o barco lá e tal, ele tá quase morrendo de tédio, né? Mas ele tá pensando assim, não, tudo que eu queria agora era ir e parar na gaiola, né? Cheiro de perfume bom é na gaiola, né? Mas aí ele tá lá se esforçando, então, tem um certo colismo aí, né? Tá sendo meio Nikolai Krasotkin ali. Mas, é claro, mentir para si mesmo, dizer essas coisas, evidentemente não é certo, porque mentir para si mesmo é sempre errado, né? Mas eu não acho que haver uma certa forçação de barra, ele ouvir aquilo ali e pensar, não, eu preferiria estar no bailão, né? Mas eu quero me educar para aprender a apreciar essas coisas, porque eu entendo que isso aqui é mais elevado e é mais excelente, porque tem pessoas que eu admiro que conseguem apreciar isso aqui e tal, né? Eu mesmo sou assim também, sei lá, quando eu decidi começar a ouvir música clássica, eu também ficava entediado com aquilo, né? E eu meio que, na minha fase colha, né? E aí eu tive que hoje eu realmente, sinceramente, acho muito maneiro, né? Mas, sei lá, demorou um certo tempo, a gente vai se acostumando com as coisas. Então, não acho que seja necessariamente errado isso. Forçar-se um pouco é natural. Eu acho que a pedagogia, qualquer espécie de pedagogia, não é ensinar, vai para a escola, né? A pessoa mesmo autoeducar-se implica nisso aí também. Eu estava lendo Dostoiévski lá, deitado, lendo aquele monte de Ivanovich, não sei, minha Nossa Senhora, né? O Chatovsky, sei lá. Aí, o que eu queria era, sei lá, jogar Age of Empires, jogar CS, jogar de CP. Isso é o que eu queria, jogar granada nas pessoas. No GTA, botar fogo nas pessoas. Eu gostava de fazer a manha do lança-chamas, botar fogo nas pessoas. Isso é o que eu queria fazer, né? Mas, sei lá, eu queria aprender a apreciar. E hoje em dia também, para mim, a leitura de muitas obras da literatura é uma coisa que eu acho realmente deleitável. Mas é um processo. Um processo que implicou em forçação de barra. É uma formação da personalidade. Minha nossa, ocorreu aqui Lembra antigamente quando que a pessoa ligava para ti e começava a dar aquele no aparelho de som, dava aquela interferência? Foi mais ou menos o que aconteceu agora. Entrou uma chamada e ao mesmo tempo a internet discada, caiu a internet. Enfim. Sim, quem é que ia perguntar? Tu também, minha nossa, caiu a internet, caiu o telefone. Tá, vamos de trás para frente então. Galera do fundão primeiro. Atualmente você ainda sente essa necessidade de se forçar para ter algum apreciamento estético de alguma obra? Alguma sim. Agora mesmo eu tô lendo o livro George Eliot. Todo aquele pessoal do romance vitoriano, assim, minha Nossa Senhora. Eu tenho que tem coisa legal, e tem momentos, assim, que são de uma intensidade, assim, de apreciação e tal, mas minha nossa, por que as pessoas não casavam de uma vez, né, na era vitoriana? Sempre tinha que ter esse nossa senhora, vai lá, o homem tá lá, o cara ele pede em casamento e já era, entendeu? Não, as pessoas ficavam numa enrolação. Então, sim, por exemplo, essa poesia da era vitoriana é uma coisa, por exemplo, que eu ainda tenho que me forçar um pouco, né? Mas chega um momento em que eu percebo que tem a recompensa ali, né? Então, sim, algumas coisas ainda me causam uma certa dificuldade. A música barroca também, um negócio que às vezes eu ouço porque eu respeito muito o compositor e tal, mas sei lá, às vezes parece excessivamente convencional algumas coisas. Cada um. Tem outra coisa, a gente também vai desenvolvendo um certo gosto, né? Não é porque disseram que o Dostoiévski é maneiro, não é porque eu disse que o Dostoiévski é maneiro que vocês têm que necessariamente gostar do Dostoiévski. Dá pra não gostar também. Não é crime não gostar do Dostoiévski. Claro, não vai necessariamente, né, dizer que é um chinelão. Dizer que assim, não, é porque eu não gosto é ruim. Não, vamos separar as coisas, né? É coisa que a gente... Não é isso. Sinceridade e honestidade é a mesma coisa? Não, tem algumas situações em que a gente usa, né? A gente usa como sinônimos. Agora eu tô assim, mas acho que em inglês isso acontece muito, né? Eles dizem muito assim, to be honest. Para querer dizer, para ser sincero, né? Honestidade é um conceito mais amplo, né? É uma conformidade mais ampla a padrões de
de comportamento considerados virtuosos, né? Porque a gente diz, por exemplo, que um político que não rouba, né, ele é ficcional, não, ele é honesto, né? Político honesto. Por quê? Porque ele tem a função dele é, sei lá, servir o povo, né, e não o seu próprio bolso. E aí, quando ele faz isso, ele é honesto, né? Aí, só que como a sinceridade também é uma virtude, então a sinceridade, de certa forma, se inclui aí também. E aí a pessoa que está sendo sincera também está sendo honesta nesse sentido. A conquista da sinceridade é a formação da personalidade, então pelas descrições que você deu. Eu acho que, assim, se a formação da personalidade for a formação de uma personalidade que vale a pena querer formar, sim, né? Aí sim. Que eu acho que é uma coisa indispensável. Não tem como formar uma personalidade de alguma forma que tenha algum resquício, né? Sei lá, qual é que é a palavra? Alguma coisa de bom. Alguma coisa de bom. Esse é o termo aí. Está nos tratados de teologia moral. É isso aí. Alguma coisa de bom. Né? Alguém que tenha alguma coisa de bom, né? Sem... Como vai fazer isso aí com a pessoa mentindo constantemente para si mesma? Eu acho que é impossível. No caso, a personalidade vai estar de acordo com o ambiente que você convive. Se você conviver num ambiente estruturado, não tem como você desenvolver uma personalidade. Então, se você... Porque tem aquela questão da auto-reeducação, né? Você tem a educação de seu pai, tem a educação dos seus pais, aí quando você vai ter o contato com o ambiente externo, aí você pega a educação do seu pai com o ambiente externo, aí você tira o que você acha que é melhor e se auto-reeduca. Aí dependendo do ambiente de que você vai pegar essas informações, aí conta muito, né? Se você vai desenvolver uma boa personalidade ou não. Primeiro passo na formação da personalidade, ir morar na Cracolândia. É realmente complicado. Grande abraço ao pessoal da Cracolândia, que está assistindo aí certamente, né? Nossos alunos da Cracolândia aí, né? Entre os melhores alunos. Né? O pessoal vem aqui, às vezes some umas coisas. Mas, tô de brincadeira. Um abraço, pessoal da Cracolândia. Realmente isso aí é uma parte integral do esforço. Né? E aí, galera? Mais nenhuma pergunta, nenhuma objeção, nenhum insulto? Querem mandar um salve para alguém aí? Pode mandar salve também. Manda um salve para a galera da minha quebrada. Quer mandar um salve para alguém? Eu acho que eu não vou transmitir este salve, tá? Então é isso aí. Se não temos mais manifestações, né, nem fenômenos sobrenaturais, né, que segundo o Padre Quevedo não existem, né? Então eu acho que ficamos por aqui. Né? Obrigado a todos pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência. Fiquem com Deus, não usem drogas e até a próxima.